filosóficas e alma dual. Eu sou Alisson Santos e aqui no meu canal vocês encontram informações sobre os mais variados e diversos assuntos, tais como relacionados à história, ao campo da filosofia, da cultura, da ciência, da música e da atualidades. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, ative o sininho para não perder nenhuma atualização e vem com a gente nessa incrível e nova caminhada. No episódio de hoje, eu irei apresentar um pouco da história dos direitos humanos, a constituição de seu sistema normativo global e o que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos declarou sobre a atual situação dos direitos humanos no Brasil, com base na sua última visita e análise feita no ano de 2018. Utilizo como fonte a monografia que escrevi para obtenção do grau de especialista em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Na primeira metade do século XX, a humanidade observou a ascensão de duas grandes guerras mundiais, que culminaram em brutalidades e atrocidades produzidas em uma escala nunca antes imaginada. Em resposta a estas atrocidades, como por exemplo os horrores que foram cometidos e produzidos pelo nazismo no Holocausto, que instituiu um sistema de extermínio em massa de indivíduos marcados por questões étnicas, raciais, religiosas, políticas, culturais. A emergente Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, promulgou então um documento histórico sem precedentes desde então, com o objetivo de promover a paz, a cidadania, a igualdade, a liberdade e a justiça entre as nações, bem como ampliar e reconhecer os direitos civis e políticos a todos os seres humanos, independente de sua nacionalidade, raça, etnia, gênero, sexualidade, condição socioeconômica, religião, opinião política ou qualquer outra condição. Esta é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde sua promulgação em 1948, começa a se desenvolver o campo do direito internacional dos direitos humanos, que consiste em um sistema de normas internacionais, procedimentos e instituições desenvolvidas para implementar esta concepção e promover o respeito dos direitos humanos em todos os países em seu âmbito mundial. Neste sentido, são adotados diversos tratados e instrumentos internacionais, com o objetivo, sobretudo, de invocar o consenso internacional relativos a temas de centralidade para a efetivação dos direitos humanos no âmbito mundial, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos promulgados em 1966. Na mesma medida, são instituídos instrumentos para tratar de assuntos de abrangências específicas, com o objetivo de responder determinadas violações de direitos humanos, como a Convenção Internacional sobre Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, de 1979, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989. Temos também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, e a Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas, de 2015. Deste modo, a coexistência dos instrumentos de alcance global, geral e específicos de proteção dos direitos humanos formam, no âmbito das Nações Unidas, o Sistema Normativo Global dos Direitos Humanos. Na mesma linha se consolidam os sistemas normativos regionais, complementares aos sistemas normativos globais, com o intuito de promover, garantir e defender os direitos humanos nos planos regionais, tais como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que foi criado em 1959,
o Sistema Europeu de Direitos Humanos, de 1951, e o Sistema Africano de Direitos Humanos, de 1981. É importante destacar que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos possui função elementar na concretização e proteção dos direitos humanos na América. Este consolida-se em meio a um contexto histórico, onde seus Estados-partes profundamente marcados pela desigualdade e exclusão econômica e social, bem como um contexto de violações sistemáticas de direitos humanos, vivem períodos de transição de experiências políticas autoritárias e ditatoriais para os então Estados Democráticos de Direito. Composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, seu instrumento de maior importância é a Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada em São José, na Costa Rica, em 1969. Por este motivo, também reconhecida como Pacto de São José de Costa Rica, vigorando a partir do ano de 1978. Neste sentido, no plano regional latino-americano, empreende-se um duplo desafio: romper por definitivo com os vestígios de qualquer legado cultural produzido pelas recentes findadas experiências autoritárias e consolidar no âmbito jurídico dos emergentes Estados nacionais democráticos o pleno respeito, o exercício dos direitos humanos considerados em sua amplitude. No Brasil, conforme evidenciado pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, notadamente durante o nosso período compreendido como a ditadura civil-militar de 1964 a 1985, período este caracterizado pela instituição de um aparelho estatal forte e repressivo, ocorreram inúmeras e variadas violações de direitos humanos, os mais variados e diversos tipos e intensidades, principalmente através da prática sistemática de prisões arbitrárias e ilegais, da utilização de inúmeros métodos de tortura, execuções, ocultações de cadáveres e desaparecimentos forçados provocados por parte de integrantes do próprio agente do Estado brasileiro, assim como das violações praticadas no âmbito das liberdades individuais, de expressão e comunicação impostas pelo regime ditatorial. Nesta perspectiva, a promulgação da Constituição Federal de 1988 marca não somente a transição brasileira do regime ditatorial para o Estado Democrático de Direito, como também a institucionalização dos direitos humanos em todo o território nacional, que a partir de então passa a incorporar em sua jurisdição os tratados internacionais de direitos humanos, muitos aqui já citados. A Constituição Cidadã, como ficou popularmente conhecida, ratifica, desse modo, importantes instrumentos e tratados internacionais de direitos humanos. Em seu artigo 5º, parágrafo 2º, que estabelece que as garantias e direitos expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A partir da Constituição de 88, intensifica-se então a interação e conjugação do direito internacional e do direito humano interno, que fortalecem o sistema de proteção dos direitos fundamentais, com uma principiologia e lógica próprias, fundadas no princípio da primazia dos direitos humanos. Testemunha-se o processo de internacionalização do direito constitucional, somado ao processo de constitucionalização do direito internacional. Diante deste contexto, através da Constituição Brasileira de 1988, temos expresso que a saúde é um direito de todos, os cidadãos, e dever do Estado, devendo ser garantido por políticas econômicas, sociais, visando reduzir os riscos de doenças e promovendo, assim, o acesso igualitário e universal aos serviços e ações para sua promoção, recuperação e proteção da saúde. No entanto, as noções universais de cidadania, igualdade, liberdade, justiça, embora sejam muito bem elaboradas, descritas, adotadas e promulgadas por meio dos sistemas normativos globais e regionais de proteção dos direitos humanos através de diversos pactos, tratados, convenções, declarações, cartas e resoluções, enfrentam na atualidade ainda grandes obstáculos e dificuldades em sua implementação e efetivação, principalmente em países historicamente marcados pela desigualdade econômica e social, como é o caso do nosso Brasil. Tais embates em torno dessa ampliação
garantia e proteção dos direitos humanos não se esgotam, mas se redefinem constantemente, em virtude das emergentes crises cíclicas desencadeadas pelo capitalismo, que tem impedido os direitos humanos de alcançar todos os indivíduos, sem qualquer tipo de impedimento ou limitação, principalmente indivíduos que vivem em condições de profunda e extrema vulnerabilidade e desigualdade econômica e social. No ano de 2018, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a partir de agora irei abreviar como CID, veio até o Brasil com o intuito de monitorar, diagnosticar e aferir os principais desafios enfrentados para a efetivação dos direitos humanos em território brasileiro. Como resultado dessa ilustre visita, apresentou o relatório Situação dos Direitos Humanos no Brasil, onde argumenta que o Estado brasileiro, embora possua instituições democráticas e de direitos humanos sólidas, apresenta um cenário de grande desigualdade social, fundamentada na discriminação estrutural contra grupos historicamente desprezados e excluídos, tais como afrodescendentes, quilombolas, indígenas, trabalhadores do campo, rurais, mulheres, pessoas LGBTQIA+, e pessoas que vivem em situação de rua e extrema pobreza. Aos povos originários e comunidades quilombolas, o Estado brasileiro continua a negar o direito de viver em suas terras ancestrais. Conforme aferiu a CID, tais condições de desigualdade social e discriminação são agravadas ao levar em consideração a condição de gênero. As mulheres continuam a serem relegadas a posições secundárias na política, na economia e nos postos de trabalho, em virtude do grande machismo e misoginia ainda existentes e enraizadas na sociedade brasileira. Em situações de marginalização e vulnerabilidade social, as mulheres ainda possuem violado seus direitos fundamentais, como os direitos sexuais e reprodutivos e também o direito do acesso à saúde. No que diz respeito às comunidades terapêuticas, aos sistemas socioeducativos e prisionais, a CID observou que o Estado brasileiro não tem garantido a proteção necessária para as pessoas que convivem ou exercem funções nessas instituições, sejam do âmbito público ou do âmbito privado. Neste sentido, as condições deploráveis de convivência a que são submetidos os sujeitos em privação de liberdade, aliado à falta de controle por parte do Estado para com esses recintos, surtem como efeito graves tensões e confrontos que colocam sob ameaça a integridade pessoal e a vida destes mesmos indivíduos. Outro ponto importante apresentado pela CID remete à ineficácia do Estado brasileiro em assegurar a segurança pública cidadã de grande parte de seu contingente populacional. Nesta perspectiva, ressalta que os grupos mais afetados estão atrelados a condições étnico-raciais e de classe social, em sua maioria sujeitos do sexo masculino, de origem pobre e afrodescendentes, que são vítimas não apenas da violência desproporcional do aparato repressivo estatal brasileiro, como também do nosso sistema de justiça criminal. No que se refere aos direitos da população LGBTQIA+, a CID reconhece que houveram importantes avanços neste campo nas últimas décadas, como o uso do nome social, a permissão ao casamento civil e a ampliação política destes grupos no cenário político nacional. No entanto, constata haver ainda grandes índices de violência contra essas populações, e na medida em que ganha força na sociedade uma retórica, um discurso conservador em favor da defesa da moral dos bons costumes, os direitos conquistados dessa classe se colocam sob forte ameaça. Neste sentido, a CID chama a atenção para o fato do Estado brasileiro mudar sua posição em relação ao tema de gênero, pois isso opera diretamente em questões administrativas e na esfera das políticas públicas direcionadas para mulheres. Sendo assim, infere que a formação histórica social brasileira, fundamentada em uma visão rígida da cis-heteronormatividade, relegou mulheres e grupos LGBTQIA+, a processos de exclusão, de segregação, desumanização e discriminação. Então, a mudança de comportamento do Estado em relação ao tema gera como consequências retrocessos
materializados em diversas formas de violências, talvez físicas, violências psicológicas contra estes grupos, sendo dever do Estado proteger e reconhecer os direitos, a integridade e a dignidade das mulheres e dos grupos LGBTQIA+, através da produção de um ambiente favorável à diversidade, bem como de formulação de políticas públicas específicas. Não obstante, apesar da CID reconhecer os avanços significativos pelo qual o Brasil vem passando desde sua redemocratização, no que diz respeito à construção de políticas públicas e instituições que operam com o objetivo da redução das desigualdades histórico-estruturais brasileiras e da violação dos direitos humanos, a CID observa com enorme preocupação recentes processos políticos que põem sob ameaças estruturas destas mesmas políticas e instituições, construídas no decorrer de mais de 2 décadas. Em especial, ela chama a atenção para o enfraquecimento, a desativação ou estigmatização por parte do Estado brasileiro de comitês, conselhos e comissões que atuam em áreas sensíveis na construção das políticas públicas em direitos humanos para as populações historicamente excluídas e marginalizadas e no fortalecimento do Estado democrático de direito. Na mesma linha, a CID apontou sua extrema preocupação com a atual situação de vulnerabilidade que os defensores de direitos humanos têm vivenciado no país, solicitando a urgência do Estado na adoção de medidas que garantam a segurança e a vida de tais pessoas. Outra manifestação foi a crescente onda de violência física registrada contra representantes da imprensa e da liberdade de expressão. Neste sentido, atenta para o fato de que essa violência ocorre também em ambientes virtuais, onde se observa a proliferação de notícias falsas e de discursos discriminatórios e violentos contra os direitos de mulheres, LGBTQIA+, afrodescendentes, povos indígenas, quilombolas, movimentos sociais e até mesmo representantes políticos voltados para a defesa, a garantia e a promoção dos direitos humanos no Brasil. Nesse âmbito, constata que tais discursos são produzidos até mesmo por autoridades públicas que deveriam estar empenhadas na efetivação dos direitos humanos no Brasil, bem como na construção de valores democráticos baseados na tolerância e no respeito. Desde já eu gostaria de agradecer a atenção de todos que conseguiram me acompanhar até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, que as informações tenham sido relevantes e possam contribuir para o crescimento intelectual de vocês. Não deixem de curtir, de compartilhar, de dar o seu like, para que eu possa continuar produzindo vídeos aqui no canal. Desde já agradeço e até o nosso próximo encontro.